Olá, minhas crianças do primeiro ano do ensino médio de arte. Então, hoje a aula vai ser de arte, tá? Bom, o que vocês vão estar estudando hoje, tá bom? É uma intervenção urbana, tá? O que é intervenção urbana? É algo que já tem num determinado lugar, pode ser na cidade, pode ser na escola, pode ser em qualquer outro determinado local, e você vai estar modificando, você está mudando o que já tem ali, tá bom? Então eu vou passar a atividade e vou dar alguns exemplos também para vocês se associarem, tá? Nós encontramos muito aqui na nossa cidade, né? A gente andando daqui, pegando ônibus e indo, por exemplo, para o Guarujá, aqueles cones que a gente encontra em determinados locais que eles estão pintados, né, com carinhas, ou lixeira também pintado com as carinhas, ou muros, né, com algum desenho artístico, tá? Não pichação, não é aquela letra qualquer, escrita de qualquer maneira e pronto. Pichação é diferente. Por que é diferente? Porque normalmente a pichação ela não é feita com a autorização da pessoa, do lugar, né, que foi pichado. Não é uma coisa artística, porque normalmente é alguma letra, alguma palavra, alguma coisa solta. Então é só da vontade que aquela pessoa teve de estar fazendo aquilo dali. E não tem um envolvimento maior, aquilo dali não traz nenhum tipo de harmonia, nenhum, vamos dizer assim, não traz nada de diferente de novo para ninguém. Tá? Então a intervenção urbana é aquela coisa que ela é pensada, ela é preparada para estar naquele determinado local e tem, né, algo assim que realmente faça a diferença, tá? Ah, agora há pouco tempo, né, o Morro da Campina, ele foi reaberto, foi urbanizado, que é para as pessoas estarem indo fazendo visitações, olhando a paisagem que tem ali, e tem várias imagens, né, na subida, então tem várias imagens onde a gente pode parar para tirar foto, então tem a asa delta grande, que você pode parar lá para você tirar foto, tem uma árvore, vamos desenhar uma moça, né, e o cabelo dela é aquela árvore, então isso é uma intervenção urbana. É algo que foi criado para aquele determinado local. Ele tem um sentido, ele tem um porquê, ele foi pensado. Por que que eu, o que eu vou colocar ali? Por que que eu vou colocar ali? Né? O que aquilo dali vai trazer de bom para as pessoas, né? Então, no caso, pode tirar foto para ser um lugar mais agradável, um lugar mais acessível. Então, tem esses pequenos detalhes, tá bom? A atividade de hoje, vocês vão estar preenchendo algumas questões, tá? Referentes aí. Vou ficar aqui para o cantinho. Bom, mediação cultural. Tá? O que é mediação cultural? É a mediação da nossa cultura. Então, se a nossa cidade ela está começando a ter, né, esses grafites bonitos, bem pensados, analisados onde que eles vão colocar e qual é o contexto que eles estão ali, então eu estou fazendo essas mediações, intervenções, né, artísticas que vão estar colocando ali. Então, a mediação e a intervenção artística, elas estão ali bem juntas, bem próximas, porque uma é um complemento da outra, tá? E o patrimônio cultural, o que é o patrimônio cultural? É justamente aquilo que vai ficar ali e vai se tornar um patrimônio daquele lugar. Então, vai começar a ter uma cultura nova, né? Ou melhorar aquela cultura que já tem naquele determinado lugar, tá? Então, pensando nisso, vamos agora analisar, né, algumas questões, tá? Primeira questão que está aí. Você sabe o que é patrimônio material e imaterial? Eu já passei, né, isso em outro momento na sala de aula, até eu já tinha explicado isso, mas vou explicar novamente, tá? Patrimônio material. Patrimônio material é quando eu tenho alguma coisa palpável, que eu vou estar pegando, vou estar encostando. Por exemplo, o Morro da Campina.
Aquilo dali é um patrimônio material, é um local onde você tem um acesso, então você vai até lá, é um lugar concreto, né? Então você tem aquilo dali. Aquela maquininha na Avenida Leão Mil, né? A Maria Fumaça que tem ali. Aquilo dali é um patrimônio material, porque você sabe que está ali, você pode encostar, mexer nela, né? Então isso é um patrimônio material. Patrimônio imaterial. O que é o patrimônio material? São as histórias que são contadas, né? Eu não consigo pegar a história. Consigo pegar e segurar a história na mão? Não. Então isso é imaterial. Tá? Então histórias são contadas, lendas que são contadas, né? Músicas, são coisas que eu não consigo pegar e segurar na mão. Então isso é patrimônio imaterial. Então vocês vão colocar aí com as palavras de vocês o que é um e o que é outro, tá bom? 2. Para você, agora você vai dar a sua opinião, tá? Qual é a diferença entre reformar e restaurar? Então vamos lá, eu tenho um quadro, tá? Vamos supor, pegar o quadro da Mona Lisa, que todo mundo conhece, né? Eu tenho um quadro da Mona Lisa. Daqui a 300 anos, né? O quadro ele está meio, né? Já mal acabadinho, porque já passou-se muitos anos, né? Que ele foi pintado. E alguém vai restaurar esse quadro. O que é restaurar esse quadro? Vai pegar esse quadro e vai com todo cuidado tentar arrumar ele, limpar ele, mas vai ter que manter as cores, a textura do jeito que ele está. Então vai mexer nele com toda a delicadeza para que não estrague aquele quadro. Por quê? Porque ele é uma obra de arte antiga de muitos anos, então eu não posso mexer naquela estrutura. Tá? Ela tem que manter daquela maneira. Bom, agora reformar. Reformar que a gente faz em casa, né? Por exemplo, eu tenho 2 quartos da minha casa, mas eu não preciso de 2 quartos. Eu quero fazer desses 2 quartos um quarto só. Vou lá e derrubo a parede que está no meio dos dois. Isso o quê? É uma reforma. Ah, eu tenho o piso da sala de aula. Esse piso já está muito velho, eu tenho que trocar o piso. Isso é uma reforma. Eu vou estar modificando, eu não vou estar mexendo naquele piso e mantendo aquele piso. Eu vou estar retirando aquele piso e colocando outro piso novo, tá? Então, a diferença de reformar e restaurar. Se eu pegar um quadro e eu modificar ele, eu estou reformando. Eu não estou restaurando ele, tá? Você sabe quais restaurações já foram feitas em obras da sua cidade? Você sabe o que é tombamento? Então, assim, restaurações, o que foi arrumado para estar disposto, né, para estar ali novamente, né, para o contato do público. Por exemplo, a maquininha Maria Fumaça que eu falei, ela foi arrumada, né, que é para estar ali à disposição do público. Tinha também o carro funerário do Santos Dumont, também ele foi também, né, restaurado para que ele ficasse ali, né, durante muitos anos também, que ele ficou na Avenida Leão Mil, para as pessoas, né, verem, né, ficar ali à mostra, tá? E tombamento. O que é o tombamento, gente? É quando eu tenho uma estrutura muito antiga, tá? E eu quero transformar aquilo numa relíquia, que ninguém mexa, que ninguém destrua. Né? Então, por exemplo, muitas casas, casarões, né, em Santos, não tem mais a estrutura de dentro, a estrutura interna, só que a estrutura externa, a parte de fora, que antigamente tinham azulejos portugueses, é uma estrutura diferente das que a gente vê hoje em dia, eles são patrimônios históricos, né? E foram tombados. O que quer dizer isso? Eu não posso mexer naquilo, eu não posso pegar aquele muro, pôr ao chão e fazer um outro novo. Se eu fizer alguma coisa ali dentro, eu tenho que manter aquela fachada ali que já está com tombamento histórico. Né? Algumas partes também do cais, também do cais Santista, onde fica, né, o porto, tem umas partes ali que não param mais navios, né? Tem só aquela estrutura antiga.
também foi patrimônio tombado também, e que, porque aquilo já era já de muitos anos atrás, e ninguém pode estar mexendo, ele vai ficar ali e pronto, acabou. Tá? 3. Porque temos que preservar, restaurar e intervir. Qual o papel ou função, né, dessa intervenção em arte? Por que eu tenho, né, algumas coisas, né, em alguns lugares eu faço esse tombamento histórico, eu só restauro, eu não modifico o que tem ali? Porque aquilo dali é parte de uma história, é a história do lugar, é a história da cidade. Então essa parte da história, ela tem que ficar gravada, ela tem que ficar ali guardada. Então eu não posso simplesmente jogar fora essa parte da história. E se eu demolir, eu depois não tenho como contar. Eu vou contar daqui a pouco para vocês, né? No caso que ainda são novos, vão contar para os bisnetos para os netos de vocês o quê? Eles não vão ver, eles não vão imaginar como que era aquele determinado local. Se não tiver uma foto recuperada, se não tiver aquele local restaurado, tá? E a última, não, ainda a quarta. Você já ouviu falar em arte urbana? Conhece na sua cidade ou região artistas que produzem esse tipo de arte? Então vocês já conhecem, né? Os artistas, não vou nem falar o nome dos artistas que fazem esses desenhos aqui, né? Pela região, tá? Então vocês podem estar colocando, né? Porque são bem famosos, né? O nome deles, eu vou deixar vocês pesquisarem. E a última. Quais dessas manifestações artísticas você conhece? Bom, o grafite, né, o que mais a gente está encontrando, né, nesses determinados locais, né, que a gente mesmo passa por hoje em dia, né, na nossa cidade o tempo todo, tá? Esse stencil grafite é quando fazem um stencil, por exemplo, pega a folha de sulfite, uma folha dura, né, firme, e fazem um desenho, eles cortam um desenho e depois eles encostam na parede e pintam e fica vários desenhos iguais. Então eu posso colocar um desenho do lado do outro. Então é stencil, porque aquele mesmo molde ele vai servir para fazer um desenho do lado do outro e todos serão iguais, exatamente iguais. Tá? Cold Parade. Bom, eu vou mostrar aqui, tá? O que é isso? Foi uma intervenção que teve, né, no Brasil e que tem essas vaquinhas, tá bom? O que acontece com essas vaquinhas? O artista ele pegou, né, a estrutura de uma vaca mesmo, um tamanho original dela e fez vários desenhos, né, em várias esculturas dessa de vaquinhas. E essas vacas elas foram colocadas em determinados lugares, né? Então cada uma ficou numa cidade diferente e acabou se tornando, vamos dizer assim, uma atração, porque foi uma coisa diferente. É uma vaca normal, realmente a estrutura, né, é como se eu pegasse uma estátua de vaca, né, normal, só que eu não vou deixar ela com a carinha de vaca, eu vou fazer um enfeite nela, eu vou colar enfeites, né, daí tem um que tem os fuxicos, né, grandes, né, colados nela, um também tem as fitinhas, né, aquelas fitinhas que a gente coloca no pulso também foi decorada uma inteirinha com elas, né? Outras com desenhos da região e elas foram espalhadas por determinadas cidades, né? Na realidade, né? Locais maiores, tipo São Paulo, Rio, outros lugares assim, e foram deixadas à mostra, né? Então foi uma intervenção urbana. Na realidade, o artista ele não pôde, né, fazer em uma parede, mas ele deixou registrado o desenho dele de alguma maneira na cidade. Tá? Também temos o lambe-lambe. Isso aqui a gente encontra bastante, né? O que é isso? Sabe aqueles cartazes que a gente colocam nos posts, né? Fazendo propaganda de alguma coisa, mas não está fazendo propaganda de nada, né? Está fazendo apenas, são frases que colocam para incentivo ou decoração, ou mesmo um comentário, né, que foi colocado ali com algumas frases famosas, tá? Por que lambe-lambe? Porque essa folha é uma folha bem fina,
tá? E a pessoa ela tem que passar a cola tanto no poste, então vai ter o poste, ela vai passar a cola no poste, ela vai colar, né, colocar essa folha e vai passar a cola em cima dessa folha. Então é lambe-lambe porque tem que passar a cola tanto na frente quanto no verso do papel, né, para estar colado, tá? Então aí foi uma imagem que eu peguei com 6 exemplos, né, desse lambe-lambe. Então você vai me falar aí, né, qual dessas, né, dessas manifestações você conhece, tá? E eu vou deixar uma tarefa para vocês, tá bom? Vocês vão fazer uma intervenção urbana. Então, o que vocês vão fazer nessa intervenção urbana? Vocês vão escolher um determinado local, vocês podem pegar até uma imagem da internet mesmo, tá? De algum local qualquer, de qualquer outra cidade. Vocês vão dividir a folha do caderno em dois, bom? Então, de um lado, vocês vão desenhar, mais ou menos, né? Desenhar aquele local que você quer, que é o original, vão pintar bonitinho, né? Sem buraquinho branco, por favor, tá? Bem feitinho, com uma margem na folha do caderno de desenho. E do outro lado, vocês vão modificar aquele lugar. Tá? Então, o que vocês vão colocar? Vocês vão ver, ter noção dos grafites que a gente tem aqui na nossa cidade e vocês vão criar o grafite de vocês. Vocês vão criar aonde? No papel. Tá? Nós também temos alguns lugares, por exemplo, da nossa escola. Tá? E aí vocês podem fazer somente, aí não precisa fazer o desenho da escola, né? Por exemplo, o bicicletário da escola. Então, aquela parte do bicicletário da escola tem uma parede bem grande, branca, né? E é onde o diretor e o vice-diretor têm as ideias também de estar fazendo ali, né? Uma intervenção artística. Quem sabe a gente não consegue ter um desenho bacana para estar colocando ali. Se você tiver alguma coisa assim, uma ideia de um desenho bem bacana, que traga, né, uma ideia positiva para os demais alunos, desenhe. Desenhe, quem sabe a gente consegue transformar essa ideia numa realidade lá no muro da escola, tá? Também temos a parte da quadra, né? A parte da quadra, ela também é um paredão enorme, né, gigantesco, todo em volta da quadra, né? Não na parte que é da escola, mas a outra parte, né, que dá para a rua, ela é um paredão enorme, branco, né? E aí vocês também podem também estar fazendo também imagens, né? Criando imagens de esportes para a gente também estar colocando ali. Quem sabe a gente consegue colocar essa ideia, tá? Então, ou vocês podem pegar um determinado local, por exemplo, um determinado local de uma determinada cidade. Já vi esse lugar, achei ele legal. Ou vocês têm uma foto de algum lugar e vocês têm ideia de estar fazendo essa modificação. Então, aí vocês têm que desenhar, para estar sabendo, né, qual é o desenho, ou colocar a foto para mim, tá? E do outro lado, vocês fazerem a intervenção artística. Ou a outra opção é vocês pegarem um desses dois espaços da escola ou a parte do fundo da sala de aula, vocês só falam qual é o local que ficaria essa imagem e criar a imagem de vocês para deixar ali, tá bom? Bom, boa produção, vou esperar que vocês me retornem essa atividade e qualquer dúvida vocês já têm meu contato para estar tirando as dúvidas, tá bom? Até mais!